pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar a respeito do livro Reflexões Femininas, volume 5, do qual eu estou participando. É um projeto da professora Ana Cristina Pinheiro, no qual ela reúne mulheres que queiram fazer reflexões escritas e publicá-las. No meu caso, eu escolhi falar sobre a minha própria empresa. Olha só o título da minha reflexão. Não vou chamar de artigo, mas vou chamar de reflexão, porque é o nome correto. Quem for adquirir esse livro, o meu está na página 309, tem 5 páginas. Dediquei-me anos para ser uma professora e terminei arrasando. A história de um grande amor por trás de um CNPJ. Eu vou ler um pouquinho para você, para vocês terem um spoiler da minha reflexão. Eu escrevi esse texto muito contente. Sabe quando você quer contar uma história? E um detalhe, amanhã é aniversário da minha empresa. Dia 28 de setembro, a Arrase, ou Simone Alvarez Empreendimentos Educacionais, que é o nome correto dela, vai comemorar 2 anos de existência. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acredito que foi uma das minhas maiores cartadas, um dos meus maiores acertos na vida. Abrir o meu CNPJ e seguir minha empresa, minhas atividades, independentemente de qualquer instituição. Hoje eu conheço pessoas maravilhosas, alunos maravilhosos que querem de verdade aprender TCC, aprender escrita científica sem entrar no mundo da desonestidade do mercado de compra e venda. Então, em Reflexões Femininas, eu escrevi esse texto. Como eu comecei? Quando eu tinha 15 anos, tive contato com um texto que me emocionava sempre que eu o relia, no qual havia a frase: aprenda a construir todas as suas estradas do hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Ou seja, o futuro tem o costume de aparecer do nada na sua frente. Ele cai em meio ao vão. Então você tem que preparar seu terreno, preparar seu território, porque do nada a sua vida pode mudar. Olha como fala a frase, né? O terreno do amanhã é muito incerto e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Foi exatamente isso que me aconteceu. Se não fosse a minha empresa, eu não teria nem com o que sonhar depois da minha demissão. E se eu tive ânimo, garra, força e muita felicidade também quando fui demitida, não foi porque eu estou livre da minha ex-empregadora, não. Eu não odiava a minha ex-empregadora. Eu não achava, apesar de eu estar praticamente morrendo ali dentro. Sabe relacionamento abusivo? Você só percebe que de fato é abusivo quando você se liberta dele? Mas quando você tá lá, você sente que precisa, você sente que ama, você sente que gosta demais? Era o meu caso em relação à minha ex-empregadora. Ficaria lá até hoje, ou por mais tempo, ou até morrer. Eu tinha minhas dúvidas se eu chegaria aos 40 anos. Mas agora eu acho que eu chego. Então vamos lá. E aí com isso eu abri a Simone Alvarez Empreendimentos Educacionais. Eu abri a Arrase, que conta com as mentorias Arrase na apresentação do TCC, Arrase na elaboração do TCC, tem um curso de peças, Arrase em Direito Constitucional, todos muito bons. A mentoria Arrase é uma das mais conhecidas em matéria de TCC em Direito, Ciências Contábeis, Economia. E aí eu segui com o texto. Por quase 10 anos, me preparei para ser uma professora universitária, mas apenas pude desfrutar desse sonho por 3 anos e meio, o suficiente para que surgisse com força no mercado Simone Alvarez Empreendimentos Educacionais, que chegou surpreendentemente em minha vida. Eu abri minha empresa, gente, sem planejar. Pensei um dia, estava abrindo a empresa no dia seguinte. Em 5 dias saiu meu CNPJ, foi muito rápido. E nesse caso, eu me preparei por muitos anos. Eu achava que me aposentaria como uma professora universitária. Mas o que eu me preparei em 10 anos, incluindo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, diversos trabalhos em pós, e me tornando professora universitária, toda essa preparação me fez ser professora universitária por apenas 3 anos e meio por causa de safadeza de colega de trabalho, que era invejoso. Tá? E nisso, você aproveitou do fato de eu ir a uma lanchonete em Ipanema, que vende doce em formato de genital, e aí mandou para a reitoria que achou aquilo ali um absurdo, uma afronta. O que eu fiz no Dia das Mães, domingo,
para a faculdade. E aí fui demitida. Foi esse motivo maravilhoso, levando a tristeza e revolta de muitos alunos, os quais continuam estudando comigo até hoje e me indicando para outros. Com isso, eu parei de trabalhar em Jacarepaguá, Sulacap, Copacabana para trabalhar para o Brasil inteiro. Olha que cartada de mestre, agora não minha, mas de quem me sacaneou. Essa pessoa me abençoou. Sim, esse texto é uma continuação do que eu abordei em Reflexões Femininas, volume 3, no qual falei sobre o recomeço de uma professora após acordar de um sonho que estava se tornando um pesadelo. Eu comecei a perceber que aquilo estava se tornando um pesadelo. Eu estava enorme, eu estava muito gordinha, minha autoestima estava no lixo, eu só trabalhava, muito cansada, não dormia. Eu não tinha vida, eu não tinha como sonhar com nada além do meu trabalho. Eu não tinha como sonhar em viajar. Eu não tinha como sonhar em ter um corpo bonito e malhar. Eu não tinha como sonhar em me casar e ser mãe. Eu não tinha nem como sonhar em ter um namorado decente. Porque simplesmente eu não tinha tempo para relacionamento. E uma vez eu tava lá no Sulacap Park Shopping, eu tava lá, deitei minha cabeça para trás e uma amiga professora me viu nessa cena. E ela sentou comigo, a gente ficou batendo papo, a gente riu, brincou. Graças a Deus a Brenda chegou naquele momento. Ela tornou meu dia mais feliz. Foi uma conversa muito legal. Pouco tempo depois eu fui demitida. Desde a infância, eu era treinada para vender. Comecei vendendo aos 10 anos roupinha de boneca na escola e muitos colegas adquiriram. Aos 12 anos, decidida morar na Barra, tirei a roupa de todas as minhas bonecas e saí vendendo. Na fase adulta, vendi artesanato, Avon, Natura, mas nada me trouxe tanta rentabilidade quanto formatar trabalhos acadêmicos de colegas de sala, logo no primeiro período. Fui a única que gostei de estudar e aplicar tudo o que aprendi na matéria. Gente, eu amava métodos de ensino universitário. A disciplina Métodos de Estudos Universitários me deu uma capacidade de formatação excelente. E meus colegas do primeiro período não cagavam para a matéria. Eles não queriam nem saber. E aí me pagaram para eu formatar o trabalho deles. Com isso, eu sei as regras da BNT de pós-salteado há muitos anos. Eu sei até as mudanças, que eu vou acompanhando as mudanças. A BNT não é a mesma, de 2005. E com isso eu vejo erro de ABNT à distância. E ensino muito bem os alunos, porque só sabe ensinar bem quem sabe bem. Quem não sabe bem, ensina de forma prolixa, porque nem a pessoa entende o que está falando. Na faculdade, eu não aprendi apenas direito, mas a percepção de que um bom trabalho, aquele que resolve o problema do cliente, é muito mais poderoso do que os anúncios. Olha aí a questão da propaganda boca a boca. Eu era indicada para todos os períodos. Até tive o prazer de ajustar a formatação de dissertação de mestrado e de doutorado de um ator da Globo que chegou a mim por meio da Alda, ator Maurício Gonçalves, filho do saudoso Milton Gonçalves. Ele foi meu cliente de formatação, eu formatei a tese de doutorado, a dissertação de mestrado. Quando ele vinha aqui no meu prédio, nossa, eu tinha vontade de exibir ele para todo mundo. Eu tinha 18... Nessa transição foi o quê? Dos meus 18, depois dos 23 anos, por aí. Nesse inteirinho como vendedora de rua, sim, eu era vendedora de rua, já falei em outros vídeos aqui. Eu vendia sapato de lã, vendia artesanato, carteirinha, né, de botar dinheiro, que minha mãe fazia. Eu aprendi a lidar com pessoas e com um olhar crítico também. Aprendi a ser olhada como um nada, com repúdio, com desatenção. Afinal, nem todas as pessoas gostam quando vendedores se aproximam. E aprendi, inclusive, a não tomar isso pro pessoal. O problema não era com a Simone, mas era com uma vendedora se aproximando. Apesar de tudo, o que eu queria era dar à minha mãe uma razão para viver, pois ela sempre dizia que se mataria por conta de dificuldades. Gente, isso aí, na verdade, era só chilique da minha mãe. Ela assume isso hoje. Mas para uma garota de 18 anos, não era. Por trás da vendedora de rua assustada, estava a jovem adulta que não queria ver o suicídio da mãe. Pois bem, obtive êxito nessa empreitada. Ela está viva até hoje. E segue viva. O amor pela minha família, o desejo de pagar as contas de casa e o medo da minha mãe se matar tornavam um desdém alheio muito pequeno para mim. Eu lutava por algo maior e a cada venda feita aquecia meu coração. Pelo menos naquele dia minha mãe teria mais vontade de viver. Por ter vendido tantas coisas e interfonado para um prédio inteiro a fim de divulgar meus trabalhos,
como Avon, Natura, etc., acabei que quando eu consegui um emprego estável, perdi a vontade de vender qualquer coisa. Eu já pensava, não precisava mais passar por aquilo. Eu tinha conseguido um emprego em 2012, no qual eu estou até hoje, graças a Deus, esse emprego é muito abençoado. Eu recebi esse emprego pela graça de Deus mesmo e estou nele até hoje, tanto que é abençoado que ele sempre realizou os meus sonhos. E eu não queria mais vender nada, eu pensava, não preciso disso. E de fato não fui precisando desse emprego, me tornei professora universitária, então estava estável. Só que eu conheci um amigo chamado Moisés que falou que eu deveria abrir um CNPJ. Deus usou ele para me dar um recado. E acabou que eu não pensei duas vezes, porque eu já estava pensando nisso. Eu já estava a fim de ter meu próprio negócio. Mas a conversa com ele acabou que me empolgou tanto que eu não sou de ficar parada pensando, postergando, não correndo atrás, vagabundando. Não, isso não sou eu, gente. Isso não sou eu. Eu quero ter as minhas coisas. Eu amo ter. Ser é muito importante, mas eu gosto de ter também. E aí, nesse caso, eu decidi abrir a empresa. Eu tinha um trabalho excelente de orientação de TCC. Nesse tempo que passou, eu me tornei coordenadora de TCC de uma das maiores universidades do Rio de Janeiro, que é a Estácio. E coordenavam o setor e os alunos eram apaixonados pelo meu trabalho, gostavam da minha pessoa e principalmente do meu trabalho. Eles queriam trocar de campus para poder ter a minha orientação. Então eu abri a empresa e pude orientar alunos que até então nunca poderiam ser orientados por mim. Afinal de contas, o TCC ele era vinculado ao campus do aluno, né, que não poderia trocar. Então, seguindo, né, passando um pouquinho, não vou ler tudo para não dar um spoiler completo, mas só adiantando, ver a forma como os meus alunos se apresentavam me envaideciam, a ponto de eu pensar no versículo de Lucas, porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. E que orgulho eu tinha dos meus frutos. Eis que a diferença dos meus alunos para os demais era tão perceptível a ponto de colegas de trabalho me parabenizarem publicamente pelas apresentações brilhantes dos meus frutos. Foram justamente essas apresentações fabulosas que me fizeram abrir a Arrase. Foi meu primeiro infoproduto, a Arrase na apresentação. Eu não estava com pretensão de abrir a Arrase na elaboração, graças a Deus eu abri, porque o público estava precisando muito da Arrase na elaboração. Tanto que é meu infoproduto campeoníssimo de vendas, super campeão de vendas, seguido da Arrase na apresentação. Mas a minha aposta inicial foi na Arrase na apresentação, porque eu vi uma transformação surreal. Alunos tímidos, alunos quietinhos, que simplesmente se apresentavam com a aptidão tão grande, tão profissionalmente, que me encantava. Eu pensava, cara, eu consegui transformar isso. E decidi criar esse produto, infoproduto. Então, eu agora vou interromper o vídeo, eu vou fazer a parte 2, eu vou postar no YouTube, e aí você assiste a parte 2 daqui a pouquinho, porque meu celular não tá com muita memória, eu guardo muito arquivo nele. Até a próxima, no próximo vídeo.